Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que você achava que era exagero profético está acontecendo bem diante dos seus olhos. Guerras se intensificam, governos falam em controle total da população, crises econômicas se espalham e a sociedade parece cada vez mais confusa sobre o que é certo e errado. O que antes era apenas um texto antigo da Bíblia, agora se desenrola como manchete nos noticiários. Mas será que isso é apenas coincidência? Ou estamos realmente nos aproximando do fim dos tempos? O Apocalipse é um dos livros mais misteriosos e debatidos da Bíblia. Suas profecias falam de eventos que pareciam distantes, quase irreais, mas que agora fazem cada vez mais sentido. O renascimento de Israel, o crescimento do ocultismo, o avanço das tecnologias de controle e o colapso da moralidade global são apenas algumas das evidências de que estamos mais perto do cumprimento dessas revelações do que imaginamos. Mas será que a maioria das pessoas percebe isso? Ou será que estamos sendo distraídos para não enxergar o que está prestes a acontecer? Ao longo deste vídeo, vamos explorar as 10 profecias mais assustadoras do Apocalipse que estão se cumprindo agora. Cada uma delas revelará verdades impactantes e surpreendentes que muitos ignoram. O que os 4 cavaleiros realmente representam? A marca da besta já está sendo implantada? O sistema global está prestes a desmoronar? E o que tudo isso significa para o futuro da humanidade? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você vê o mundo. Agora, eu preciso que você preste atenção em cada detalhe, porque algumas dessas revelações podem te chocar. Será que estamos nos últimos dias? O que Deus quer nos mostrar através desses sinais? E o mais importante, como devemos nos preparar? Fique comigo até o final, porque as respostas para essas perguntas podem ser a diferença entre estar pronto ou ser pego de surpresa. O livro do Apocalipse, também conhecido como a Revelação de Jesus Cristo, foi escrito pelo apóstolo João enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Mas por que João foi escolhido para receber essas visões? E por que ele estava isolado nesse pequeno pedaço de terra no meio do mar Egeu? A resposta nos leva ao contexto de perseguição que a igreja enfrentava no primeiro século. Durante o reinado do imperador Domiciano, os cristãos eram duramente perseguidos por se recusarem a adorar o imperador como um deus. João, fiel até o fim, foi banido por continuar pregando a verdade. E foi nesse isolamento que Deus decidiu revelar o destino final da humanidade. Diferente de outros livros proféticos, o Apocalipse não é apenas um aviso de destruição. Ele é um livro de revelação e esperança. João não estava apenas prevendo o fim dos tempos. Ele estava encorajando os cristãos da época e todos nós hoje a permanecerem firmes, independentemente das perseguições e tribulações que viessem. O próprio nome Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa desvelar, tornar conhecido algo oculto. Em outras palavras, Deus estava tirando o véu para mostrar que, no final, o mal será derrotado e Cristo reinará para sempre. Apocalipse 1:1-3. Mas será que João sabia que suas palavras impactariam o mundo por séculos? Provavelmente não. Para ele, suas visões eram tão assombrosas que, em alguns momentos, ele mal conseguia descrevê-las com palavras humanas. Imagine tentar explicar uma tecnologia futurista para alguém do primeiro século. Como você descreveria aviões, internet ou inteligência artificial? João fez o possível para traduzir o que viu em conceitos que sua geração pudesse entender. E essa é uma das razões pelas quais o Apocalipse ainda é um dos livros mais debatidos da Bíblia. E aqui está a grande questão.
Será que estamos mais próximos do cumprimento dessas profecias do que imaginamos? Se João escrevesse hoje, com nossa tecnologia e eventos atuais, ele descreveria algo diferente? Enquanto muitos enxergam o Apocalipse como um livro distante e misterioso, talvez devêssemos olhar para ele com outros olhos, como um manual profético que se desenrola diante de nós. Mas antes de entrarmos nos detalhes das profecias mais impactantes, precisamos entender outra peça-chave desse quebra-cabeça. Como o Apocalipse se conecta com o Antigo Testamento e por que isso é crucial para compreender o que está por vir. Israel sempre foi o centro das profecias bíblicas. Quando a nação foi destruída no ano 70 d.C. pelo Império Romano, muitos acreditaram que nunca mais se reergueria. Mas algo extraordinário aconteceu. Em 1948, após quase 2000 anos de dispersão, Israel renasceu como um Estado. Essa restauração foi profetizada em Ezequiel 37, onde Deus fala sobre um vale de ossos secos que volta à vida. Coincidência? Difícil. Nenhuma outra civilização da história desapareceu por tantos séculos e retornou à sua terra original, com sua língua, cultura e fé intactas. Isso já seria impressionante por si só, mas a profecia não para aí. A restauração de Israel era apenas o começo de um cenário muito maior. Os conflitos no Oriente Médio são mais do que disputas políticas. A Bíblia já previa que Jerusalém se tornaria um cálice de tontear para todas as nações. Zacarias 12, 2, 3. E hoje, o que vemos? Guerras, alianças instáveis, terror e ameaças constantes. O mundo inteiro se volta para essa pequena nação, tentando decidir seu destino. Líderes globais discutem paz e segurança para a região, exatamente como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Será que estamos vendo essa profecia se desenrolar diante dos nossos olhos? Um detalhe crucial é a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Para os judeus, esse templo precisa existir para que o Messias venha. Mas para os cristãos, ele também tem um papel profético fundamental. O livro de Daniel e o Apocalipse falam sobre um tempo em que o anticristo entrará nesse templo e se declarará Deus. Daniel 9:27, 2 Tessalonicenses 2:4. E adivinhe, já existem planos concretos para a reconstrução do templo. O Instituto do Templo, em Israel, já preparou os utensílios sagrados e treina sacerdotes para retomarem os sacrifícios. O que antes parecia distante agora é uma possibilidade real. Mas o que dizer sobre as nações ao redor de Israel? A Bíblia menciona alianças e guerras futuras envolvendo países específicos. Ezequiel 38 fala de uma coalizão liderada por Gog e Magog, que muitos identificam como Rússia, Irã e Turquia. Hoje, esses países estão cada vez mais próximos militarmente e o interesse deles pelo Oriente Médio cresce a cada dia. O cenário está sendo montado. Mas se tudo isso já está acontecendo, o que mais falta para que as próximas profecias se cumpram? O avanço tecnológico nunca esteve tão acelerado. Nos últimos anos, a inteligência artificial, a biotecnologia e a digitalização da economia deram um salto gigantesco. Mas será que tudo isso é apenas progresso ou há algo mais por trás? O Apocalipse fala sobre um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca específica. Apocalipse 13, 16, 17. Com a ascensão das moedas digitais controladas por governos e a popularização de chips subcutâneos, não é difícil imaginar como um sistema de controle absoluto pode ser implementado. O que antes parecia ficção, agora é uma possibilidade real.
Será que estamos caminhando para um mundo onde todas as transações financeiras serão rastreadas e controladas? A vigilância digital é outro ponto crítico. Hoje, cada passo que damos pode ser monitorado. Câmeras de reconhecimento facial, algoritmos que rastreiam nossas compras e até assistentes virtuais que escutam tudo ao nosso redor. O que antes era privacidade, agora é uma ilusão. Em algumas partes do mundo, sistemas de crédito social já estão sendo testados, onde o comportamento de um cidadão pode determinar seu acesso a serviços e recursos. Se um governo mundial quisesse impor um sistema como a marca da besta, o caminho já está pavimentado. E a pergunta que poucos fazem é: será que tudo isso já está sendo planejado? Outro aspecto importante é o impacto da digitalização da economia. Com a eliminação do dinheiro físico, toda transação passa a ser registrada. Isso significa que quem controla o sistema pode simplesmente desligar uma conta bancária se o dono dela não seguir determinadas diretrizes. Recentemente vimos bloqueios financeiros sendo usados como forma de controle em países que enfrentavam protestos. Isso nos lembra das palavras de João no Apocalipse. Haverá um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem estar dentro do sistema global. Parece teoria da conspiração? Talvez, mas as evidências mostram que esse cenário está se tornando cada vez mais plausível. As redes sociais também desempenham um papel crucial nesse cenário. Com algoritmos poderosos, essas plataformas conseguem moldar o pensamento das massas, promovendo certas narrativas e silenciando outras. Em Mateus 24:24, Jesus alertou que falsos profetas enganariam até os escolhidos, e hoje vemos um mundo onde a verdade está cada vez mais diluída. Se amanhã um líder global surgisse com soluções perfeitas para crises econômicas e sociais, quantas pessoas questionariam? E se esse mesmo líder oferecesse um sistema de controle financeiro para o bem de todos, quantos aceitariam sem hesitar? Nos últimos anos, o ocultismo tem se infiltrado cada vez mais na cultura popular. O que antes era visto como algo sombrio e perigoso, agora é romantizado em filmes, músicas e até em livros infantis. O Apocalipse nos alerta sobre um tempo de grande engano, onde muitas pessoas se afastariam da verdade para seguir doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Não é curioso que práticas antes consideradas tabu, como astrologia, feitiçaria e invocações espirituais, agora sejam vistas como autoconhecimento e espiritualidade alternativa? Isso não é um simples fenômeno cultural, é uma estratégia para desviar as pessoas da verdade bíblica. O entretenimento tem sido um dos maiores veículos dessa normalização. Séries e filmes exaltam bruxaria, entidades sobrenaturais e pactos espirituais como algo divertido ou poderoso. Jogos e músicas carregam simbolismos ocultistas e mensagens subliminares que passam despercebidas para a maioria. O diabo não precisa convencer as pessoas a adorá-lo diretamente. Basta que elas se afastem da verdade. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo nos lembra que Satanás se disfarça de anjo de luz. E se tudo isso que estamos vendo fosse parte de um grande plano para preparar a humanidade para aceitar um sistema global contrário a Deus? Outro aspecto preocupante é o crescimento da nova era e das religiões sincretistas. Muitos estão abandonando a fé cristã para seguir ensinamentos que misturam cristianismo com práticas pagãs. Movimentos que falam sobre despertar espiritual, elevação da consciência e unificação global ganham cada vez mais espaço. O problema
Essas filosofias negam verdades centrais da Bíblia, como a necessidade de arrependimento e o senhorio de Cristo. Em Mateus 7,15, Jesus advertiu sobre falsos profetas disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores. Será que estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos? E talvez o sinal mais evidente, o crescimento do satanismo aberto. Se antes o ocultismo era algo secreto, hoje há pessoas declarando publicamente sua devoção a forças espirituais sombrias. Estátuas, festivais e até discursos políticos fazem referência direta a princípios anticristãos. A inversão de valores se tornou clara e o mundo já não diferencia mais o certo do errado. Isaías 5:20 nos alerta sobre isso. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. O que mais precisa acontecer para que as pessoas percebam que estamos vivendo tempos proféticos? Referência bíblica, Apocalipse 6:2. O primeiro cavaleiro do Apocalipse surge montado em um cavalo branco, carregando um arco, mas sem flechas. Ele vem para conquistar, mas sem recorrer à guerra direta. Isso parece positivo à primeira vista, mas há um detalhe importante. A Bíblia não diz que ele representa Cristo. Muitos estudiosos acreditam que essa figura simboliza um líder global que chegará trazendo uma falsa paz. Alguém que surgirá como um grande solucionador de problemas, mas que, na verdade, estará preparando o mundo para um período de grande engano. Jesus já nos alertou sobre isso em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Hoje, é fácil perceber como o mundo está sendo moldado para aceitar esse tipo de líder. As crises globais, os desastres naturais, os conflitos e a insatisfação geral criam um ambiente onde as pessoas anseiam por alguém que traga soluções. O problema? Nem toda solução é realmente boa. Já vimos na história líderes carismáticos que encantaram multidões e depois trouxeram destruição. A pergunta é: estamos preparados para identificar esse engano quando ele chegar? Ou melhor, será que ele já está entre nós? A mídia e as redes sociais também desempenham um papel fundamental nessa manipulação. Vivemos em um tempo onde as informações são controladas e moldadas para criar determinadas narrativas. Se alguém quisesse apresentar um líder mundial como a única solução para os problemas da humanidade, o que impediria esse plano de dar certo? Em 2 Coríntios 4:4, Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E se a preparação para o governo do anticristo já estiver acontecendo de forma sutil para que ninguém perceba até ser tarde demais? A estratégia do engano sempre foi uma das armas mais eficazes de Satanás. Desde o Jardim do Éden, ele trabalha torcendo a verdade para parecer algo atraente. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Paulo fala sobre um tempo em que muitos serão enganados porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Se o cavaleiro branco representa um engano global, o que virá depois dele será ainda mais assustador. O que acontece quando a paz falsa desaparece? Referência bíblica, Apocalipse 6:4. O segundo cavaleiro surge montado em um cavalo vermelho, trazendo consigo uma espada. Seu propósito? Tirar a paz da terra e espalhar conflitos por toda parte. Ele simboliza a guerra, mas não apenas no sentido militar. O mundo está cada vez mais polarizado. Conflitos entre nações, brigas políticas, guerras civis e até divisões dentro das famílias. Jesus já havia alertado que nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6. Mas será que já estamos vendo esse cenário se desenrolar?
Olhando para os acontecimentos globais, é inegável que a paz mundial nunca esteve tão frágil. A tensão entre superpotências cresce a cada dia e alianças antissólidas começam a se desfazer. O Oriente Médio, sempre um epicentro de conflitos, continua instável. E não são apenas as guerras físicas que ameaçam a humanidade. Hoje, há uma guerra ideológica acontecendo. Pessoas são colocadas umas contra as outras, manipuladas para odiar quem pensa diferente. Parece coincidência que esse clima de divisão esteja aumentando exatamente agora? O mais impressionante é que essa guerra já se tornou parte da rotina. Movimentos sociais inflamados, nações se armando para confrontos iminentes e a mídia alimentando a polarização. Em Lucas 21:10, Jesus disse que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Nunca foi tão fácil espalhar ódio e revolta. Redes sociais, discursos inflamados e fake news são as novas armas de destruição em massa. O Cavaleiro Vermelho já está cavalgando, e o pior é que muitos nem percebem. Mas se a paz já está desaparecendo, o que virá depois disso? Um mundo dividido, sem confiança e à beira do colapso, precisa de um salvador. Alguém que traga uma solução definitiva para acabar com o caos. Mas será que essa solução será realmente boa? Ou será apenas uma armadilha para algo ainda pior? Referência bíblica: Apocalipse 6, 5-6. O terceiro cavaleiro surge montado em um cavalo preto, carregando uma balança em sua mão. A visão profética descreve um cenário alarmante. O alimento se torna escasso, os preços disparam e apenas os mais ricos conseguem sobreviver sem dificuldades. 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Apocalipse 6, 6. Em termos modernos, isso significaria que um dia inteiro de trabalho mal daria para comprar o básico para se alimentar. O colapso econômico não é uma teoria distante. Ele já está acontecendo em várias partes do mundo. Será que essa profecia está mais perto do que imaginamos? Nos últimos anos, vimos um aumento assustador no custo de vida. Inflação descontrolada, desemprego, falência de empresas e governos endividados. Tudo isso cria um cenário onde a desigualdade cresce e os mais pobres são os primeiros a sofrer. Guerras, pandemias e desastres naturais aceleram esse processo. Em Lamentações 4:9, a Bíblia descreve um tempo em que melhor seria morrer pela espada do que morrer de fome. Será que o mundo está caminhando para essa realidade? Mas a fome mencionada no Apocalipse não é apenas física, é também espiritual. Jesus disse em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Hoje, vemos um mundo faminto pela verdade, mas saciado com mentiras. Enquanto muitos passam fome no corpo, outros morrem espiritualmente por consumir apenas ideologias distorcidas, vazias e sem esperança. A fome espiritual pode ser ainda mais devastadora do que a física, pois leva as pessoas a aceitarem qualquer solução para seus problemas, mesmo que seja uma armadilha. E quando o desespero atinge seu limite, as pessoas começam a aceitar qualquer salvação. O que acontecerá quando um sistema surgir oferecendo estabilidade, mas em troca exigir total submissão? Estaríamos prontos para resistir a esse tipo de controle? Ou o mundo já está sendo preparado para aceitar qualquer coisa desde que a crise pare? Referência bíblica: Apocalipse 6, 8. O quarto cavaleiro surge montado em um cavalo amarelo, trazendo consigo um cenário de terror, morte, doenças e destruição em escala global. A Bíblia diz que a ele foi dado o poder sobre a quarta parte da terra para matar, pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Apocalipse 6, 8.
Essa profecia se encaixa assustadoramente no mundo atual. Pandemias devastadoras, colapso da saúde, aumento de doenças desconhecidas. Parece que estamos vendo esse cavaleiro galopar mais rápido do que nunca. Mas será que isso é apenas o começo? Nos últimos anos, vimos surtos e epidemias que paralisaram nações inteiras. Vírus altamente contagiosos se espalharam com uma velocidade impressionante, levando governos a medidas extremas de controle. Além disso, a ameaça de armas biológicas se tornou uma realidade. Guerras biológicas não são mais ficção científica. São estratégias reais que podem causar caos global. Jesus já havia alertado que nos últimos dias haveria pestes em vários lugares. Lucas 21:11. Será que o mundo está sendo preparado para algo ainda pior? Mas não é apenas a morte física que preocupa, é também a morte espiritual. O medo constante tem levado muitas pessoas a se afastarem da fé, confiando mais em governos e sistemas do que em Deus. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Quando a humanidade se torna refém do medo, ela aceita qualquer solução que prometa segurança. Mas e se essa segurança for apenas um passo para um controle ainda maior? O cavalo amarelo traz uma pergunta urgente. Estamos espiritualmente preparados para tempos difíceis? A morte sempre foi uma certeza da vida. Mas o que acontece quando ela vem de forma inesperada e em grande escala? O que as pessoas farão quando perceberem que tudo o que confiavam pode desmoronar de um dia para o outro? O grande terremoto global. Apocalipse 6:12-14. O Apocalipse descreve um terremoto tão violento que abala os alicerces da terra. O sol escurece, a lua se torna como sangue e as estrelas caem do céu. Houve um grande terremoto e o sol tornou-se negro como saco de crina e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 6:12. Esse evento não é apenas um fenômeno natural, é um sinal divino de que algo grandioso está para acontecer. Mas será que estamos prestes a presenciar um terremoto dessa magnitude? Nos últimos anos, o número de terremotos e desastres naturais aumentou de forma alarmante. Placas tectônicas se movem com mais frequência, vulcões entram em erupção, tsunamis devastam cidades inteiras. Cientistas tentam explicar essas mudanças como ciclos naturais da Terra, mas será que há algo além disso? Em Mateus 24:7, Jesus disse que nos últimos dias haveria terremotos em vários lugares. O que estamos vendo hoje pode ser um simples aviso de que o pior ainda está por vir. Além dos abalos físicos, há também os abalos sociais e espirituais. O mundo está desmoronando de dentro para fora. Valores que antes eram inquestionáveis estão sendo destruídos. Instituições antissólidas agora estão divididas. O caos não está apenas na natureza, mas também nas estruturas da sociedade. Em Hebreus 12:26-27, Deus diz que fará tremer não só a terra, mas também o céu, para que permaneça apenas o que é inabalável. A pergunta é: estamos firmados naquilo que não pode ser abalado? Se um grande terremoto acontecesse hoje, o que sobraria? O que aconteceria com as grandes cidades, os governos e as economias? Mas a questão mais importante: onde estaria nossa confiança? Se confiamos em coisas que podem ser destruídas, nossa fé será abalada junto com elas. Mas se confiamos no reino de Deus, permaneceremos firmes, não importa o que aconteça. Mas será que as pessoas já entenderam essa verdade? Ou precisarão ver tudo ruir para perceber? A marca da besta, controle total da humanidade. Apocalipse 13:16-17. A profecia sobre a marca da besta é uma das mais conhecidas do Apocalipse.
O texto diz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Apocalipse 13, 16, 17. Isso descreve um sistema de controle absoluto, onde a sobrevivência estará condicionada à aceitação dessa marca. Mas será que esse cenário já está se formando? Hoje, vemos um avanço acelerado em tecnologias de identificação digital, microchips implantáveis e moedas digitais governamentais. Em algumas partes do mundo, pessoas já usam chips sob a pele para realizar pagamentos, acessar prédios e até armazenar dados médicos. Os governos falam cada vez mais sobre substituir o dinheiro físico por um sistema digital que poderia ser facilmente monitorado. Será que estamos caminhando para um mundo onde todas as transações estarão sob controle? Mas essa marca não será apenas um sistema econômico, será uma questão de lealdade. Em Apocalipse 14, 9 e 10, a Bíblia alerta que aqueles que aceitarem a marca estarão rejeitando a Deus e se submetendo ao domínio da besta. Isso significa que haverá uma escolha clara entre servir ao sistema mundial ou permanecer fiel a Cristo. Mas será que as pessoas estarão preparadas para dizer não quando suas vidas e famílias estiverem em jogo? O mais assustador é que muitos já estão sendo condicionados a aceitar restrições em nome da segurança e do progresso. Hoje, por exemplo, há lugares onde você não pode entrar sem determinadas credenciais digitais. Agora, imagine um mundo onde essa exigência seja levada ao extremo. Ou você se encaixa no sistema, ou é excluído da sociedade. Estaríamos prontos para resistir? Ou a humanidade já foi treinada para aceitar qualquer condição imposta sem questionar? As trombetas do juízo, destruição progressiva, Apocalipse 8, 7 e 13. As trombetas do Apocalipse anunciam juízos progressivos que atingem a terra de forma devastadora. A primeira trombeta traz fogo misturado com sangue, queimando 1/3 da vegetação. A segunda trombeta lança algo semelhante a uma grande montanha ardente no mar, causando destruição massiva. E assim por diante, cada trombeta intensifica o caos, como um alerta para a humanidade. Mas será que já estamos vendo sinais desses eventos? Nos últimos anos, desastres ambientais aumentaram de maneira assustadora. Incêndios florestais descontrolados, meteoros próximos da Terra, poluição extrema nos oceanos, tudo parece se alinhar com o cenário descrito no Apocalipse. A Bíblia sempre falou sobre o juízo divino vindo sobre um mundo que rejeita a Deus. Mas será que esses eventos já são um prelúdio do que está por vir? Ou a humanidade ainda está em negação? O impacto das trombetas não será apenas físico, mas também espiritual. Em meio ao caos, muitas pessoas buscarão respostas. Algumas se voltarão para Deus, mas outras serão enganadas por falsas promessas de segurança. Em 2 Tessalonicenses 2:11, Paulo fala sobre um tempo em que Deus enviará um poder enganador para que creiam na mentira. Ou seja, em vez de se arrependerem, muitos continuarão resistindo à verdade. Isso já não acontece hoje, quando desastres naturais e crises são vistos apenas como coincidências e não como sinais proféticos. E se tudo isso for apenas o começo? Se a Terra já está sofrendo com eventos climáticos extremos e catástrofes inesperadas, o que acontecerá quando as trombetas do juízo realmente começarem a soar? O mundo já está preparado para explicações alternativas: mudança climática, fenômenos naturais, manipulação midiática. Mas e se tudo isso for apenas uma cortina de fumaça para esconder que as profecias estão se cumprindo? A queda da Babilônia,
O colapso do sistema mundial. Apocalipse 18, 2, 3. A Bíblia descreve a Babilônia como um grande império corrupto, cheio de luxo, ganância e pecado. Mas em Apocalipse 18, Deus decreta sua queda. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e refúgio de todo espírito imundo. Apocalipse 18, 2. Esse evento representa o colapso do sistema global que governa o mundo. Mas será que essa queda já começou? O que estamos vendo hoje? Uma economia mundial frágil, governos instáveis, um sistema financeiro cheio de dívidas e manipulações, bancos falindo, mercados despencando, moedas digitais sendo testadas como substitutas do dinheiro físico. O mundo está cada vez mais dependente de um sistema centralizado, que pode desmoronar a qualquer momento. Quando isso acontecer, as pessoas estarão preparadas? Ou aceitarão qualquer solução imposta em nome da estabilidade? Além da economia, a corrupção moral e espiritual da Babilônia moderna também está chegando ao seu limite. Em Apocalipse 18:3, lemos que as nações se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Isso significa que os valores e princípios foram distorcidos e tudo se tornou uma grande negociação. O que importa é o lucro, não a verdade. O entretenimento, a política e até algumas religiões já fazem parte desse jogo. O problema é que, quando esse sistema colapsar, muitas pessoas ficarão desesperadas, pois construíram suas vidas sobre algo que não pode sustentar ninguém. Mas o que vem depois da queda? Apocalipse 18:4 traz um chamado urgente. Sai dela, povo meu. Deus está alertando seu povo para não confiar nesse sistema corrupto, mas sim no reino eterno. Isso significa que quem está preso ao sistema mundial precisa despertar antes que seja tarde. Mas será que as pessoas conseguirão ver isso a tempo? Ou continuarão confiando no mundo até que ele desmorone de vez? As duas testemunhas. A batalha contra o anticristo. Apocalipse 11, 3, 12. O Apocalipse fala sobre duas testemunhas que surgirão nos últimos dias para profetizar durante 1260 dias. Elas terão poder para fechar o céu, transformar a água em sangue e trazer pragas sobre a terra. Apocalipse 11, 6. Mas sua missão não será bem recebida. O mundo se voltará contra elas e o anticristo as matará. Porém, após 3 dias e meio, elas ressuscitarão diante de todos. Quem são essas testemunhas e qual é seu papel no fim dos tempos? Alguns estudiosos acreditam que essas testemunhas serão Moisés e Elias, pois ambos tiveram ministérios proféticos semelhantes e apareceram junto a Jesus na transfiguração, Mateus 17, 3. Outros sugerem que podem ser Enoque e Elias, já que ambos foram arrebatados sem passar pela morte. De qualquer forma, o mais importante é que sua missão será uma última chamada ao arrependimento antes que o juízo final aconteça. Mas será que as pessoas ouvirão ou continuarão endurecendo seus corações? A reação do mundo a essas testemunhas será reveladora. Em vez de se arrependerem, as nações celebrarão suas mortes, trocando presentes como se fosse uma festa. Apocalipse 11, 10. Isso mostra o nível de depravação e hostilidade contra Deus que dominará a terra. Hoje, já podemos ver sinais disso. O cristianismo sendo ridicularizado, líderes religiosos sendo perseguidos e qualquer mensagem de arrependimento sendo considerada discurso de ódio. Será que essa hostilidade está preparando o caminho para esse momento? Mas o grande choque virá quando essas testemunhas ressuscitarem. A Bíblia diz que grande temor caiu sobre os que as viram. Apocalipse 11, 11.
Imagine o impacto de algo assim acontecendo diante das câmeras, transmitido para o mundo inteiro. Deus mostrará seu poder de forma inegável. Mas até lá, quantos terão percebido a verdade? Ou será que muitos continuarão acreditando que tudo é apenas coincidência? A Nova Jerusalém, a última esperança. Apocalipse 21, 1, 4. Depois de todos os eventos catastróficos descritos no Apocalipse, a Bíblia apresenta uma visão gloriosa, um novo céu e uma nova terra. João descreve a Nova Jerusalém descendo do céu, preparada como uma noiva para seu noivo. Apocalipse 21, 2. Esse será o lugar onde Deus habitará com seu povo, onde não haverá mais dor, choro ou morte. Mas o que exatamente significa essa promessa? A Nova Jerusalém não é apenas uma cidade física, mas a restauração completa da humanidade e da criação. O pecado terá sido completamente erradicado e a comunhão entre Deus e os homens será plena. Imagine um mundo sem corrupção, sem injustiça, sem medo. Todas as promessas feitas desde Gênesis finalmente se cumprirão. Mas para fazer parte dessa nova realidade, é necessário estar preparado agora. Como está nossa vida diante de Deus? Será que estamos realmente caminhando em direção a esse destino ou ainda estamos apegados às coisas deste mundo? O mais impressionante é a descrição da cidade. João fala sobre ruas de ouro, um rio de água viva e uma luz que não precisa do sol, pois o próprio Deus iluminará tudo. Apocalipse 22, 1, 5. Isso não é apenas poesia, é uma revelação do que nos aguarda. Muitos vivem suas vidas como se essa promessa fosse algo distante, mas ela é mais real do que qualquer construção ou império humano. O mundo atual está destinado à destruição, mas a Nova Jerusalém permanecerá para sempre. Será que estamos investindo no que é eterno ou no que é passageiro? O chamado final de Apocalipse é claro. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Essa é a esperança suprema de todo cristão. Enquanto muitos temem o fim do mundo, os que confiam em Deus sabem que o verdadeiro fim é apenas o começo da eternidade. Mas a grande questão é: quem estará pronto para entrar na Nova Jerusalém? Ou será que muitos perderão essa oportunidade por estarem distraídos com as ilusões deste mundo? Diante de tudo o que vimos, uma coisa fica clara. As profecias do Apocalipse não são apenas avisos distantes, elas estão acontecendo agora. Mas a grande questão não é se essas coisas vão acontecer, porque a Bíblia já nos garantiu que sim, mas sim como estaremos quando tudo se cumprir. Estaremos preparados ou seremos como aqueles que ignoraram os sinais até que fosse tarde demais? Muitos vivem suas vidas como se tivessem tempo infinito, como se pudessem decidir sobre sua fé depois. Mas e se esse depois nunca chegar? Jesus alertou que sua vinda será como um ladrão de noite. Mateus 24, 42, 44. O mundo já está em turbulência e tudo indica que estamos avançando rapidamente para o cumprimento total dessas profecias. A pergunta que você precisa se fazer é: você está pronto? Se tudo o que falamos aqui faz sentido para você, este é o momento de agir. Buscar um relacionamento profundo com Deus, estudar a Bíblia com seriedade e manter-se espiritualmente alerta. Evite cair nos enganos do mundo, nos sistemas de controle e nas promessas de segurança que escondem armadilhas. O tempo para se preparar não é amanhã, é agora. Você já pensou sobre onde sua alma estará quando tudo isso chegar ao clímax? Agora eu quero saber de você. Qual dessas profecias mais te impactou? Você acha que já estamos vivendo parte disso? Comente abaixo. Sua opinião é muito importante. E se esse conteúdo abriu seus olhos, compartilhe este vídeo.
porque mais pessoas precisam entender a verdade. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre esse tema tão crucial. Porque o tempo está se esgotando e você precisa estar pronto.